Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu amigo, boa noite, a rosa da minha vida. Que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus possa falar com você nessa noite e que, acima de tudo, você possa entender aquilo que Deus... Deixa eu ver. Olá, boa noite, Rogério. Boa noite, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos aqui em mais um dia da nossa campanha 31 dias de ministrações. Nós vamos, deixa eu ver aqui. Olá, boa noite. Nós vamos terminar a nossa campanha dia 13 de junho. Então, de segunda a sexta a gente está aqui toda semana, né? Com uma palavra direcionada para o teu coração. Somente na quinta que a gente faz uma campanha de oração. Então, mas tudo nesse mesmo propósito. Amém? Eu quero pedir a você primeiro, né? Eu acho que eu vou agradecer aí o carinho. Oi, a paz! Agradecer o carinho, agradecer pelo meu aniversário, obrigada aí, foi sexta-feira, foi um final de semana abençoado de surpresas, de mensagens. Peço perdão a quem a mensagem eu não vi, literalmente, porque foram muitas mensagens, então eu fui lendo, e foi corrido, muito corrido o final de semana, mas eu quero aqui de público agradecer cada mensagem, agradecer cada carinho, agradecer a você que ora pela minha vida. Eu quero agradecer, tá bom? Sinta-se abraçado de verdade, porque se tem algo que eu amo e quero continuar sendo, é grata. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, obrigado pelas felicitações, obrigado por tudo, tá bom assim? Então, a gente vai estar hoje com uma palavra. Eu tenho uma palavra que o Senhor falou no meu coração e eu quero dividir com você. A paz. É o irmão Rogério? Eu não tô conseguindo enxergar aqui, eu acho que é o irmão Rogério. Então eu quero te pedir para você abrir a palavra de Deus em João, capítulo de número 2, um texto bastante conhecido, mas algo que Deus vai falar para mim e para você também. Tá bom assim? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, bendito Pai, Deus de bondade, Deus de graça, Deus, estamos aqui nesta noite para mais uma vez estar diante de Ti. Te peço perdão pelas nossas falhas, palavras, pensamentos, mas que o nosso coração seja terra fértil, Senhor, para entrar, penetrar a Tua palavra e florescer dentro de nós. Por isso, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, fala conosco mais uma noite, em nome de Jesus. Amém? Assim, gente, eu tô com uma dor tão forte nesse braço e eu não sei o que é. Mas enfim, vamos. Eu não sei se você tá chegando, vou esperar um pouquinho você chegar pra gente poder dividir aí essa palavra que tá no meu coração, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração pra sua vida. Então eu quero muito que você seja alcançado nessa noite aí. Deixa eu virar aqui para me ajeitar. Cadê você? Cadê você? Eu quero que você medite comigo nessa palavra. O texto vai dizer, João, capítulo de número 2, tá? Vai dizer assim, ó. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Oi, amiga. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí o Senhor vai dizer aqui, o verso 5. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que eles vos disseram. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada
e cada uma levava as duas ou três metretas. Jesus lhe disse: encheis de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam que os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E ele lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eu quero falar ao teu coração uma palavra muito objetiva, muito simples. Aqui, esse texto é muito usado para casamentos, mas na verdade esse texto tem uma profundidade ainda maior. Quando Jesus ele foi convidado com seus discípulos, ele foi convidado a entrar, a estar naquele ambiente, naquele cenário ali. O texto vai dizer que acabou o vinho. E a mãe de Jesus disse para ele, como se a mãe dele dissesse: filho, acabou o vinho. Por quê? Os convidados não sabiam quem Jesus era. Não sabia que Jesus tinha poder para realizar milagres, mas a mãe dele sim. E talvez nesse cenário que você está vendo, você está diante da pessoa e a pessoa de repente não tem a noção da profundidade do que Jesus pode fazer. Mas há um segredo, que você já se relacionou com Jesus. A mãe dele tinha um relacionamento com ele. Então a mãe dele sabia o que ele podia fazer. Talvez você está diante de alguém, diante ou perto de algum cenário, mas você já sabe o que ele faz. Então eu quero que você entenda nesta noite, que você saiba assim, ele pode fazer. Que você tenha essa certeza diante dessa escassez de vinho, de alegria, seja do que for, de algo que seja bom nesse cenário, que você entenda, há uma escassez, há uma falta, mas eu sei quem pode prover, eu sei quem pode fazer o milagre, eu sei quem pode mudar esse cenário. Então, se você sabe nessa noite quem pode mudar esse cenário, vá até ele. Será que eu e você podemos ir até Jesus nessa noite e falar: Jesus, eu sei que tu tens poder. Sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente não procura... Deixa eu virar aqui, gente, só um minutinho. Chegar um pouquinho pra cá, peraí. Ficou melhor. Às vezes nós não procuramos a ajuda, não recorremos a Jesus por talvez parecer que dá um trabalho, sabe? E a gente tenta demonstrar uma indiferença. Ah, não, vai resolver, daqui a pouco resolve. Mas a gente precisa se posicionar e entender. Eu sei quem pode mudar. Eu sei quem pode resolver. Então por que você não vai até ele? Sabe? Você já viu o cenário, sabe da escassez, sabe da falta da situação, sabe do que está acontecendo, sabe quem pode fazer isso. E por que você não vai até ele? Por que você não baixa essa guarda e você sabe quem pode fazer o milagre nesse cenário? Por que você não baixa a guarda e vai até ele? Fala: Jesus, acabou o vinho. O que eu faço? Acabou, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais a quem recorrer. Mas aí ele vai dizer uma palavra que nem eu, nem você, muito menos Maria, talvez gostaria de ouvir. O que ele disse? Ainda não é chegada a minha hora. Eu não sei você, mas quando eu vou até Jesus em busca de algo, de uma resposta, de uma situação, e muitas das vezes a resposta dele é: ainda não é o tempo. Como isso muitas das vezes bate frustrante em nós. De falar assim: eu sabia que ele ia fazer agora, mas ele não fez. E nisso nós precisamos entender que é um tempo. Nós precisamos entender que para que a palavra dele se cumpra, o fato de não acontecer hoje ou do jeito que a gente quer,
Não significa que ele tem menos ou mais poder. Significa que ele não quer agora. Mas ele não querer agora tem um propósito. Isso não significa que ele não vai querer nunca. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Talvez você seja a palavra que você não suporta ouvir. De falar assim, filho, não é chegada a minha hora. Mas Senhor, tu tá vendo o cenário. Senhor, tu tá vendo que precisa de milagre. E ele está dizendo, não é chegada a minha hora. E aí o texto vai dizer que quando passa um tempo, olha só, pensa só comigo, ó, o texto está dizendo no 4, Jesus disse para ele, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas essa resposta de Jesus não abalou o coração de Maria. Porque ela disse, ela automaticamente, no mesmo instante, ela vai e fala aos serventes, fazei tudo que ele vos mandar. Mas isso, ela mandou os serventes fazerem, mas isso não quer dizer que ia ser naquela hora. Ela só manda os serventes fazer, obedeçam ele. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você está vendo um cenário, você sabe que Jesus é poderoso, você foi até ele. Você sabe que o único que pode mudar esse cenário é Jesus, você foi até ele. E quando você foi até ele, você não ouviu a resposta que você queria. Você talvez ficou angustiado, indignado, porque não ouviu o que você queria. Você ouviu, não é chegada a minha hora. E quando você ouve isso, muitas das vezes a nossa reação é fazer o quê? Eu não quero mais saber. Mas Maria falou para os serventes, fazei tudo que ele vos mandar. Maria está dizendo, obedeçam ele, obedeçam ele. Então nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você, obedeça a ele. Não é do jeito que você quer, obedeça a ele. Se renda ao jeito dele. Se renda à direção dele, oh aleluia. Se renda ao que ele tem direcionado você a fazer. Não vai ser do teu jeito. Para de insistir no teu jeito, Tati, como é difícil, eu sei. Eu sei que é difícil, mas eu quero te dizer, de repente você queria ouvir outra coisa, mas eu quero te dizer que não vai ser do teu jeito, vai ser do jeito dele. E sendo do jeito dele, não é na minha hora e nem na tua. E aí Jesus, ele vai totalmente ao contrário. Pensa comigo. Você precisa crer. Mas há uma diferença da fé emocional e da fé sobrenatural. A fé emocional é aquela assim de fala, vai dar certo, sabe? Vai dar certo, vamos fazer que vai dar certo. Mas sem muitas das vezes saber crer no sobrenatural. A fé sobrenatural não, é dom de Deus, de você fazer o quê? Não. O cenário tá todo improvável, tá tudo difícil, mas eu continuo crendo que Deus vai agir com o sobrenatural. Porque esse cenário aqui era improvável, pensa comigo. Como que ia, a Bíblia não fala aonde estava o casamento, como ia conseguir ter o melhor vinho? A Bíblia não fala se tinha venda por perto, se tinha armazém, se tinha como conseguir. Eu acredito e creio que não tinha. Para Jesus precisar intervir é porque não tinha. Entenda, você não vai chegar ao seu limite e Jesus não vai fazer nada. Ele está vendo, ele não está indiferente à sua dor, a esse cenário difícil, não está. E a Bíblia vai dizer que o texto precisa, você sabe o que Maria está dizendo para os serventes? Não basta Jesus estar no casamento, não basta Jesus estar no cenário, não basta você ter convidado Jesus para essa situação. Jesus, vem aqui ver minha situação, Jesus, vem aqui, não. Ele precisa estar no controle. Não basta ele ser convidado para o cenário difícil, ele precisa estar no controle. Será que eu e você temos deixado ele no controle? Ou será que temos chamado ele só para ele resolver? Só querendo uma troca? Resolve logo, Jesus.
Resolve logo. Será que dá para o Senhor resolver? Mas Ele quer que eu e você deixemos Ele no controle. Será que eu e você podemos fazer isso? Quando Maria fala, obedeçam a Ele, Maria está dizendo, Ele está convidado no casamento, mas Ele precisa estar no controle dessa situação. Será que eu e você temos feito isso? E aí a Bíblia vai dizer que estavam ali 6 talhas que os judeus usavam para as purificações, ou seja, todo mundo que entrava lavavam suas mãos ali, lavavam, imagina, 7 dias de casamento, todo mundo que entrava lavava suas mãos, era para limpar, para purificar. E aí, olha só, e a cada um levava, Jesus lhe disse, enchei de água as talhas que tinha sujeira, as talhas, pensa comigo, talvez se eu e você, Jesus ele vai totalmente fora da lógica humana. Imagina Jesus pedindo para entrar, para colocar num lugar em talhas que havia sujeira, colocar águas de milagre, colocar milagre onde há sujeira, milagre onde há impureza. Você entende isso? Jesus está dizendo, coloquem água, encham de água. E nessa noite, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que essa talha sou eu e você. É o meu e o teu coração. Sou eu e você, o Senhor está querendo, Tati, mas está difícil, você não sabe que eu tenho sentido toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia, todo o abandono, toda a traição, toda a indiferença, toda a raiva, tudo que eu tenho sentido. E o Senhor está dizendo só isso para mim e para você. Encha, deixa eu encher essa talha com a minha presença. Deixa eu encher a talha do teu coração, a sua talha, você, com a minha presença, com a água do meu espírito. E se você começa, deixa encher. Mas Senhor, como? E aí Maria está dizendo, fazei tudo o que Ele vos mandar. Então deixa o teu coração ser cheio da presença dEle. E em nome de Jesus vai haver um milagre dentro de você. Vai haver um milagre nesse cenário. E quando, oh, aleluia, quando quem estiver à sua volta começar a experimentar o que vem de você, só saía dor, só saía, sabe? Só saía angústia. É normal que no início sirva o melhor vinho, para no final sirva lá o inferior, que todo mundo já vai estar bêbado. Ninguém vai nem perceber que a qualidade é inferior. Muitas das vezes começamos uma estrada com coisas tão boas dentro de nós. E pela vida é normal, mas a gente não pode aceitar que ao decorrer da caminhada a gente vai entrando tanta coisa ruim dentro de nós, tantas decepções, tantas frustrações que a gente vive, sabe? Tantas expectativas que dão errado. Então, tudo isso vai gerando em nós essa água, esse vinho velho. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, deixa eu encher você da minha presença. Que se eu encher você da minha presença, você vai ter o que era... Muitas pessoas acham assim, no caminho, no início da minha jornada cristã, eu era um, agora eu sou outro. Você vai viver algo diferente. O sobrenatural vai acontecer dentro de você. Se você deixar ser talha, se você deixar que a presença de Deus invada a tua alma, se você deixar que a presença encha você, todo resquício de impureza, tudo isso vai ser transformado de um vinho novo. E esse vinho novo vai ser muito melhor do que no começo. Esse vinho novo vai ser muito melhor do que lá no começo da tua jornada. Então creia nisso. Mas deixa ele operar o milagre. Tati, como? O milagre aconteceu enquanto, primeiro, os serventes obedeceram. Depois, obedeceram, fazer tudo o que ele mandar. O que ele mandou? Encher de água. O que? Encher de água uma talha aonde as águas, onde tinha impureza. Por quê? Purificavam, limpavam a mão de suja, de comida, enfim. Limpavam ali as mãos, se purificavam as mãos, era ali para limpar mesmo. Tinham aquelas talhas ali com águas para limpar. Aí o Senhor vai, manda
encher de água, estavam vazias, mas sujas. Muitas das vezes a gente está assim, estamos vazios, mas ainda sujos, sabe? Resquícios, coisas que ficaram, que nós deixamos lá dentro. E aí o Senhor está dizendo, primeiro, obedeça o quê? Obedeça o quê? Faça o que Ele manda. O que Ele manda? Encha de água o lugar que tem sujeira, encha de água, de presença. E aí depois Ele vai dizer o quê? Agora levem, olha só, a água, a talha cheia de água, levem para o mestre-sala. Mas Tati, por quê? A Bíblia vai dizer que eles encheram de água e levaram. Saíram do lugar como água. Mas enquanto eles caminhavam até chegar ao mestre-sala, sabe o que é esse mestre-sala? É público. Sabe, alguém que tornou o milagre público. Tanto que foi o primeiro milagre de Jesus, porque tudo estava no plano dele. Então, entenda que enquanto, Tati, como eu vou andar, se eu ainda não tirei isso de dentro de mim, se eu ainda tenho isso dentro de mim, como eu vou ser cheia da presença? Dê os passos. Encha, obedeça, encha de água. E enquanto você vai andando até chegar ao mestre-sala, até se tornar público, até se tornar visível e vão olhar, quando ela e ele começou essa jornada, eu achava que a tendência é ficar pior no final. Mas eles estão como muito melhor do que quando começaram. Muito mais íntimos, muito mais cheios. Sabe por quê? Porque você deixou que Deus operasse o milagre. Ele sempre... O Senhor não vai operar milagre se for na limpeza, se for em coisas óbvias. Não é milagre. É mão humana. Quando Jesus, acontece o milagre da multiplicação dos peixes, Pedro já tinha tentado, tinha jogado já naquele mesmo lugar. Ou seja, Jesus está dizendo, Pedro, você jogou e não aconteceu nada. Mas quando eu jogo, vem a rede cheia de peixe. Por quê? Porque o detalhe não é fazerem a mesma coisa. Alguém poderia até, se Maria quisesse, ela poderia encher de água. Não é fazer a mesma coisa. É Jesus fazer. E quando Jesus faz, nós precisamos obedecer a sua ordem, a sua voz de comando. Eu sei que não é fácil fazer isso. Porque quando a gente faz isso, a gente abre mão da nossa própria vontade. Eu sei que não é fácil abrir mão da vontade. Mas é necessário. Então, quer que o milagre aconteça? Ouça a voz dele. E quando chegar público, vai ser para a glória do nome do Senhor. Creia nisso. Haverá um milagre dentro de você. Haverá um milagre dentro de você. Águas amargas tornarão a ser doces. Águas de dor tornarão a ser saudáveis. Haverá milagre dentro de você. Creia nisso nessa noite. Então, em nome de Jesus, é uma palavra objetiva, mas é uma palavra que foi direcionada. Eu estava orando antes de entrar aqui na live e o Senhor me direcionou essa palavra. Então, creia nisso. Receba. Manda essa live para alguém. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar com eles. Beijo grande, amo você. Amanhã a gente está aqui de novo para a glória do nome do Senhor. Tá bom assim? Fui! Não se esqueça, divulgue aí e envia para outras pessoas que o Espírito Santo possa alcançar o teu coração. Você aqui no ao vivo ou no gravado. Tá bom assim? Fui!